Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 20 de março. E ontem, na quarta-feira, o Ibovespa ele avançou 0,8%, o sexto pregão consecutivo de alta do índice. O desempenho positivo foi em linha com os mercados globais em um dia marcado pelas decisões de juros do FONC e do Cupom. Ambas as decisões vieram de acordo com as expectativas do mercado, mas os investidores se tornaram mais otimistas após o Fed anunciar que irá reduzir o ritmo de diminuição do seu balanço patrimonial e o seu presidente, o Jerome Powell, sugerir que as políticas tarifárias do governo do Donald Trump terão um efeito apenas transitório na economia. O principal destaque positivo do dia foi Vivara, subindo mais de 7,5%, repercutindo a divulgação dos resultados do quarto trimestre. Já o destaque negativo foi a Apivida, caindo em torno de 4%, em meio a expectativas do mercado para a divulgação de resultados. E nesta quinta-feira, o destaque da agenda econômica será a decisão de juros no Reino Unido e também a continuidade da temporada de resultados aqui, como por exemplo, Cirela, Semig, JSL, Anima, entre outros. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com fechamento ao longo da curva. Aqui no Brasil, os investidores se mantiveram no aguardo da decisão de juros pelo Copom. E falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos, eles abrem em alta, em torno de 0,2, 0,3%, após os índices registrarem alta nas negociações de ontem, com a manutenção da taxa de juros pelo Fed. As taxas das Treasuries estão recuando agora pela manhã, e também muito influenciadas pela revisão para baixo da perspectiva de crescimento econômico e pela elevação da previsão de inflação. Na Europa, as bolsas elas operam em queda em torno de 0,4% após os anúncios referentes à política monetária do Banco da Inglaterra, do Banco Nacional Suíço também e da Suécia. Na China, as bolsas elas fecharam em queda também após o Banco Central da China manter a taxa de juros inalterada. E falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários encerrou a quarta-feira com alta de 0,58%, mantendo a tendência positiva dos últimos dias, ao registrar também o 13º pregão consecutivo de valorização. E falando também sobre o lado econômico, as decisões de política monetária guiaram o dia ontem. Nos Estados Unidos, o Banco Central, né, o Fed, ele manteve os juros de referência na faixa de 4,25% e 4,5%, em linha com as expectativas. No comunicado pós-reunião, o comitê afirmou que as incertezas em torno das perspectivas econômicas aumentaram. A autoridade também reduziu a projeção para o crescimento do PIB, enquanto aumentou a de inflação para este ano. Apesar da manutenção de juros, o Fed decidiu pela moderação do quantitative tightening, né, que é uma ferramenta utilizada para diminuir a liquidez da economia. Na China, o Banco Central ele manteve, né, as taxas de juros inalteradas, conforme também esperado. Os primeiros sinais de recuperação econômica e a contínua redução das margens de lucro dos bancos reduziram a urgência por novas medidas de estímulo, apesar da mudança de postura do Banco Central para uma política monetária apropriadamente flexível neste ano. E aqui no Brasil, o Banco Central realizou o esperado aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, que atingiu 14,25%. Parte do mercado temia que o Copom pudesse colocar mais peso na desaceleração econômica. No entanto, o comunicado pós-reunião abordou essa questão de maneira equilibrada. Ademais, a nota manteve tom vigilante, destacando a desancoragem adicional das expectativas de inflação, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e
pressões no mercado de trabalho e concluiu que o cenário exige uma política monetária mais contracionista. Em outras palavras, a política monetária vai precisar de esforço adicional para atingir seu objetivo. E na agenda de hoje teremos decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. A expectativa é que mantenha os juros em 4,5%, enquanto seus formuladores de política enfrentam o desafio de conter a inflação crescente e lidar com a incerteza econômica provocada pelas tarifas impostas pela administração do Trump e pelo também os aumentos de impostos programados. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.